Galera, então é isso aí. Vamos voltar então nas virtudes inferiores. É importante então recapitularmos. Bora lá? De novo, as virtudes inferiores. Essa palavra inferior não significa uma coisa ruim, significa dizer que existe duas, a superior e a inferior, e ambas são importantes, mas a superior é mais importante do que a inferior, porque uma refere-se ao conhecimento, a outra refere-se à prática daquilo que fazemos nas nossas vidas. Entre as virtudes inferiores, que são essas, destacam-se as virtudes cardeais, que são essas: prudência, temperança, fortaleza e justiça. As virtudes cardeais referem-se às ações e relações dos indivíduos. Elas estão ligadas ao hábito e ao costume. Entre todas as virtudes, a prudência é a mais importante. Ela é pré-requisito para todas as demais, não somente temperança, fortaleza e justiça, como também para todas essas outras. Beleza? Dito isso, sobre as virtudes inferiores. Se as virtudes superiores é uma relação entre os homens e o conhecimento, ou seja, refere-se às produções teóricas das ciências, as virtudes inferiores já é uma relação entre os homens e refere-se às boas condutas. A prudência é a principal, pré-requisito para todos os outros. A prudência é o meio termo entre a negligência, agir sem pensar, ou a precipitação, deixar de fazer aquilo que deve ser feito. É entre as virtudes inferiores a mais importante, pois é responsável por julgar e avaliar qual é a melhor ação a ser realizada para si e para os outros. Está explicado aí. Temperança, essa capacidade de se moderar frente às coisas materiais, é também uma virtude. É a capacidade de ajustar o apetite concupiscível, ou seja, o desejo material. Aquela pessoa que está disposta a fazer o que for necessário para conquistar aquilo que ela entende que vai fazer feliz. E ela está disposta a tudo. E essa temperança, o que ele só está dizendo é o seguinte: você pode conquistar as coisas que você quer, mas não de qualquer forma. Então você não pode agir com libertinagem, excesso, atropelando todo mundo, e nem com insensibilidade, no sentido de impedir o outro ou ser indiferente em relação aos demais. A fortaleza ou coragem aqui é usada como sinônimo. É a capacidade de corrigir esse impulso que nós temos para brigas, discussões, desentendimentos. O que significa dizer que ela é o meio termo entre o excesso, valentia, e a falta, covardia. E por fim, uma virtude importantíssima, que é a justiça, e essa virtude vai ser a principal virtude dentro da política aristotélica, é a justiça, enquanto na ética é a prudência, na política é a justiça. Mas ela é uma das virtudes cardeais. Então tá aqui. Justiça regula as ações dos homens na relação com os outros homens, dizendo isso pode, isso não pode. Seria o meio termo entre inveja, excesso, e malevolência, falta. E se divide em dois tipos: a justiça distributiva e a justiça corretiva. A justiça distributiva é aquela que regula as nossas relações. E a justiça corretiva ou punitiva é aquela que aplica sanções à medida em que você comete erros, equívocos. Não estou falando aqui de justiça dentro de uma concepção legal, dentro do direito. Estou dizendo que, culturalmente, nós temos leis morais que dizem o que é justo e o que é injusto. Isso aqui não é uma lei prescritiva, é uma lei cultural que diz isso pode e isso não pode. Então, naturalmente, isso regula as nossas ações. Quando alguém infringe alguma coisa, ela é punida moralmente, ou seja, ocorre a correção. E aí a gente precisa ressaltar alguns pontos aqui antes de finalizar a aula de ética do Aristóteles. Bem, Aristóteles ele valoriza as leis escritas e também o direito consuetudinário. O que significa?
Leis não escritas, mas que são trazidas pelo costumes. Estou me referindo a essa aqui. Beleza. Justiça em Aristóteles é o que garante o princípio da igualdade aos cidadãos da polis. Igualdade em Aristóteles não é igualdade simples, pois não se pode dar o igual aos desiguais. A igualdade em Aristóteles está ligado à ideia de equidade, dar a cada um aquilo que ele precisa, tornando todos iguais. Pois bem, se você quiser anotar aí, a segunda principal virtude do Aristóteles é a amizade. Isso é importantíssimo. Beleza? Então vamos lá. Para finalizar, eu faço um breve resumo sobre o homem virtuoso ou moral em Aristóteles. O homem com virtude, o homem virtuoso, portanto moral em Aristóteles, é aquele capaz de articular dentro de um mesmo plano moderadamente 3 condutas fundamentais. São elas: viver uma vida de plenos prazeres e satisfações morais. Detalhe, quando ele fala viver uma vida de plenos prazeres, ele está dizendo prazeres virtuosos, ou seja, algo que foi racionalizado e conduzido para a virtude, gerando uma ação que? Moral. Vou te mostrar. A gente viu isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Se a ação é um sentimento acompanhado de prazer ou dor, significa para Aristóteles que a gente tem que viver uma vida de plenos prazeres. Por que eu vou querer dor? Pleno prazer é a mesma coisa que prazer moderado. Não pode ser algo ligado ao vício, não pode ser algo ligado ao excesso e à falta. Mas para aí um pouquinho. Você vive em comunidade. O homem é um animal político, segundo Aristóteles. Então não é viver uma vida só de plenos prazeres e satisfações morais. É também atuar na polis como cidadão livre e responsável. No sentido de aquilo que você faz para si, além de ser algo que deve ser feito para respeitar os outros, deve também de alguma forma favorecer o lugar onde você vive, a sociedade em que você vive. E aí o terceiro item, que eu vejo como uma vaidade do Aristóteles, mas aí eu explico por quê. Buscar se constituir como pesquisador e filósofo. Aqui é o lance das virtudes superiores, né? Mas vamos pensar assim, ó, buscar se constituir como uma pessoa sábia. Fica menos pretensioso. Logo, para Aristóteles, quem pratica as virtudes inferiores, morais, é feliz, é o daimon. E quem pratica as virtudes superiores, estuda, é felicíssimo, é o daimon status. É claro que ter conhecimento é algo que te permite agir melhor, beleza? Galera, então a gente encerra aqui a questão da ética do Aristóteles e agora a gente vai falar da política aristotélica. Política vai ser uma coisa breve, porque nos interessa apenas alguns aspectos da sua forma de pensar. Então vamos lá. Política em Aristóteles. Política é uma ciência que estuda as relações, ações dos homens como cidadãos da polis. Então, as relações do homem aí com o Estado e com os outros sujeitos, também membros desse Estado. Tá. A tarefa da política, destaco aqui, tá aqui, a tarefa da política é investigar e descobrir quais são as formas de governo capazes de assegurar a felicidade coletiva da polis. Eu falei isso para você na aula de introdução à ética. Que a função da ética é o que? A felicidade do indivíduo. E da política é a felicidade o quê? Coletiva. Onde? Na polis. Tá aqui. Retomei isso aqui. As principais virtudes em Aristóteles, que eu já mencionei nas aulas anteriores, na ética é a prudência, na política é a justiça. E essas coisas não estão separadas para o Aristóteles. Segundo Aristóteles, em sua máxima,
em sua obra Política, o homem é por natureza um animal social. Ou seja, a gente não vive sozinho. Existe aqui uma relação de interdependência. Somos naturalmente sociáveis. A formação da cidade-estado é o impulso natural do homem à sua sobrevivência. Desse modo, a organização social está acima do indivíduo, ou seja, mais importante do que a felicidade individual é a felicidade coletiva. Por quê? Porque você vai passar e o Estado vai ficar às novas gerações. Simples assim, nenhuma novidade. No cotidiano dá para interpretar isso perfeitamente. Mas como a gente... olha que a palavra surgiu. Cadê? Vou achar. Aqui o termo utilizado é a palavra cidadão. Mas nem todo mundo na polis é cidadão. Nós temos aqueles que são e aqueles que não são. O quê? Cidadãos. Então olha aqui. A polis grega está dividida basicamente em 3 grupos. Os cidadãos, os metecos, ou seja, os estrangeiros, e os escravos. Acontece que eu tenho 2 tipos aqui, de cidadãos. Os intelectuais e os trabalhadores. Ambos são homens livres, mas apenas os intelectuais, segundo Aristóteles, podem participar da vida política. Porque nem todo, vou chamar de nativo, daquele lugar é o intelectual. Ele pode ser um trabalhador. E se for trabalhador, não desenvolveu a sua inteligência, então não pode participar da vida política. E deve se ocupar, então, de atividades ligadas ao corpo, ligadas às práticas cotidianas, aquilo que não exige um aprofundamento intelectual. Então, portanto, eles não participam da vida política. Só que nós também temos os metecos, que são os estrangeiros, que habitam essa cidade, que assim como alguns cidadãos trabalhadores, também praticam o artesanato e o comércio. Só que eles não têm direito. Imagina você, imigrante ilegal em um lugar. Você não vai ter esse direito. A não ser que você consiga cidadania nesse local. Metecos eram estrangeiros que habitavam a cidade. Eles não possuíam nenhum direito político. Não podiam comprar terras. Pagavam altíssimos impostos. E podiam exercer o artesanato e o comércio ao lado dos trabalhadores. A diferença é que eles são homens livres dentro dessa cidade. Enquanto que os metecos... quando eu falo homens livres, eu estou querendo dizer que ele tem direitos frente ao Estado. Os metecos não têm. Tá? Mas eles podem sair da cidade quando eles bem entenderem. E nós também temos os escravos, que formavam aí a grande maioria da população, eram considerados propriedades do seu senhor, eram protegidos por lei contra maus tratos, uma coisa muito curiosa. E eles eram o quê? Prisioneiros de guerra. Olha essa frase olha esse pensamento do Aristóteles. Para Aristóteles, homens livres e concidadãos, estou falando do pessoal que vive ali na península dos Balcãs, na Grécia, aprisionados em guerra, não devem ser escravizados. Apenas os bárbaros, ou seja, qualquer povo que não segue a cultura semelhante à dos gregos. É isso, beleza? Significa dizer que a política em Aristóteles, vou pegar aqui, que eu vou falar agora, engloba o cidadão intelectual. O restante está fora. E aí, nós vamos falar das tipologias, dos tipos de governo em Aristóteles. Nós temos as formas legítimas e as formas ilegítimas ou corrompidas de governo. As formas de governo possíveis para Aristóteles são monarquia, é o governo de um rei, por exemplo. Você pode chamar o que você quiser, rei, imperador, sheik, chá, enfim, dá o nome que você quiser, é o governo de um. Aristocracia é o governo de alguns, mas o Aristóteles opta pela palavra poucos, é o governo de poucos. E a politeia
que é o governo de muitos. Aqui tem algumas curiosidades. Então vamos lá. Entre as três eu já te adianto, ele prefere a politeia. O Aristóteles não é um apreciador da democracia. Não é. Então, para Aristóteles, a democracia é um tipo de governo corrompido. Não é possível todos participarem da política. É possível que muitos participem, mas todos não. Então ele vai chamar isso de politeia, que é o governo de muitos. E aqueles que envolvem todos não pode. Porque eu não posso incorporar o cidadão trabalhador. Eu não posso incorporar o meteco. Eu não posso permitir que o escravo participe. Mas tudo bem, vamos voltar então. Para Aristóteles existem três formas legítimas de governo. O que são formas legítimas? São os governantes que trabalham em benefício de todos. O que são formas ilegítimas ou corrompidas? São governos que usam, então, portanto, do seu cargo em benefício próprio e não do coletivo. Então, formas de governo legítimas: monarquia, governo de um; aristocracia, governo de poucos; e politeia, governo de muitos. Formas corrompidas: o monarca que se corrompe e faz uso do Estado em benefício próprio, tirania. O grupo de governantes que se corrompe e utiliza o Estado em benefício próprio, oligarquia. E os muitos que administram, que usam o Estado em benefício próprio, Aristóteles vai chamar isso de democracia. Juliano, isso é muito doido. É demais. Mas é isso mesmo. Beleza? Então vamos seguir. Para finalizar, eu fiz um comparativo aí. Na verdade não é um comparativo, é mostrar uma interseção. O que eles têm em comum. Para Platão, Platão e Aristóteles, apesar das diferenças ideológicas, os dois elaboram uma teoria política de natureza descritiva, já que a reflexão parte da análise da política de fato, mas também da natureza normativa e prescritiva, porque pretende indicar quais são as boas formas de governo. Então, ambos pensam isso. Qual que é a melhor forma de governo? Qual tipo de governo nós devemos adotar para maior benefício? Para benefício de todos. Outra característica típica das teorias políticas antigas, está aqui, é a concepção cíclica da história, segundo a qual os governos se alternam do desenvolvimento à decadência, o que representa o curso fatal dos acontecimentos humanos. Por exemplo, quando a monarquia degenera em tirania, dá-se a reação aristocrática, que, decaindo em oligarquia, gera a politeia, e assim por diante. Então, essas coisas dos governos mudarem, se alterarem, a gente está vivendo isso nesse momento, né? Da década de 80, aí 90, esses anos todos, a gente está vivendo algumas mudanças ideológicas, algumas reações ideológicas. Não somente no Brasil, mas em outros países também. Beleza, galera? É isso aí. Encerramos teoria política de Aristóteles. A ideia é só dar uma palhinha e mostrar para vocês que existem essas estruturas e que isso é cobrado em Enem, vestibulares ou mesmo na sua escola. Beleza? Um abraço, galera. Até mais.